Você sabia que o maior segredo da prosperidade não está nos livros de finanças, mas sim está no primeiro capítulo da Bíblia? E quase ninguém percebe. Se você já sentiu que está lutando demais e prosperando de menos, este vídeo é para você. Gênesis 1 tem resposta que nunca nos contaram. O primeiro capítulo da Bíblia pode ser o mapa para nossa prosperidade com propósito. Enquanto muitos correm atrás de métodos modernos, coachings, fórmulas de sucesso na internet, a verdadeira base da riqueza está revelada desde o início em Gênesis 1. Mas geralmente não enxergamos, porque fomos ensinados a separar espiritualidade das finanças. Neste vídeo vamos entender os princípios eternos que Deus nos deixou logo nos primeiros versículos da Bíblia e que podem transformar completamente nossa jornada financeira. Aqui surge uma pergunta muito interessante a se fazer. Você acha que mesmo o maior projeto da história, o universo inteiro, foi criado no improviso? Claro que não, né? E é exatamente aí que começa um dos princípios mais poderosos sobre a prosperidade que a maioria ignora. A criação não foi aleatória. Deus criou com propósito, com planejamento e com intenção. Não foi feito às pressas, nada foi no impulso e nada foi feito também no caos. Antes de existir abundância, existiu ordem. Antes de existir multiplicação, existiu preparação. E antes de existir prosperidade, existiu ambiente. Isso muda tudo quando a gente traz para a nossa vida financeira, para a nossa vida profissional e também espiritual. Muitos de nós queremos prosperar, mas vivemos no improviso. Improvisamos nossas decisões, improvisamos nossas finanças, improvisamos nossos hábitos, improvisamos até a nossa fé. E depois ficamos nos perguntando: por que não avanço? Por que nada flui? Por que sempre começo e não termino? Gênesis mostra que Deus nunca coloca algo valioso em um ambiente despreparado. Ele primeiro organiza o espaço, depois libera a vida. Primeiro prepara o terreno, depois planta a semente. Prosperidade não começa com dinheiro. Prosperidade começa com estrutura, com clareza, com ordem interior. Prosperidade não é só ter dinheiro, não é só ter riqueza. Prosperidade é crescer em todas as áreas da nossa vida. E aqui entra uma pergunta que talvez nos incomoda, mas liberta. Temos preparado nossa vida para prosperar? Nosso ambiente favorece o crescimento ou a confusão? Nossa rotina constrói ou drena? Nossas decisões seguem um plano ou só reagem às urgências? Porque prosperidade com propósito não acontece no improviso. Ela nasce quando nossa vida começa a refletir o mesmo padrão do Criador: intenção, organização e visão. E esse é só o começo, porque logo depois da preparação, Deus revela algo mais profundo sobre como a prosperidade realmente começa. Você já percebeu que Deus não começou a criação multiplicando?
Ele não disse frutifiquem logo de cara. Antes de qualquer coisa, ele disse haja luz. E o que significa isso na prática? Significa clareza antes da ação. Significa ordem antes da multiplicação. Entendimento antes do avanço. Deus não criou no escuro. Ele acendeu a luz antes de qualquer outro passo. Porque nada floresce na confusão, nada prospera na escuridão. E isso vale diretamente para a nossa vida financeira, para a nossa vida emocional e espiritual. Muitas vezes estamos tentando crescer, mas ainda não temos clareza sobre o caminho. Estamos buscando prosperidade, mas a mente ainda está cheia de bagunça, de crenças limitantes, de falta de direção. E a verdade é dura, mas libertadora. Não adianta multiplicar aquilo que está desorganizado, porque multiplicar bagunça só gera mais caos. Multiplicar dívida só gera mais preocupação. Multiplicar pressa só gera mais frustração. Deus nos mostra que a luz, o entendimento, vem primeiro. Antes de gerar é preciso enxergar. Antes de crescer é preciso se organizar. Se queremos prosperar de verdade, então devemos pedir luz, buscar sabedoria, trazer entendimento para as nossas decisões, colocar nossa vida em ordem, mesmo que aos poucos. Porque prosperidade com propósito não começa com muito, mas começa com consciência, com luz, com estrutura. E é exatamente isso que Deus faz em seguida. Depois de liberar a luz, ele começa a construir, passo a passo. Cada dia, uma etapa. E é sobre isso que a gente vai ver agora. Processo em etapas. Você já reparou que Deus, sendo todo-poderoso, poderia ter criado tudo em um único instante? Mas ele escolheu fazer em 6 dias. Um dia de cada vez. Cada etapa no seu tempo. Isso não foi por limitação. Foi para nos ensinar um princípio poderoso que prosperidade não vem com pressa, vem com processo. O mundo hoje vive correndo atrás de resultados rápidos, imediatos. Quer enriquecer rápido, quer sucesso do dia para a noite, mas tudo que nasce fora do tempo nasce frágil. Deus está nos mostrando em Gênesis que crescimento saudável vem em fases. Primeiro ele cria o ambiente, depois a estrutura, depois o conteúdo, e só no final ele descansa. É uma sequência intencional sem pular etapas. E aqui entra uma verdade que precisa ser dita. Muita gente está frustrada, não porque está no caminho errado, mas porque não tem paciência com o tempo certo. Quer colher no segundo dia o que só frutifica no sexto. Mas prosperidade com propósito exige constância, disciplina e fidelidade ao processo. É ser fiel no pouco, é repetir o certo mesmo quando ninguém está vendo. É construir dia após dia, confiando que Deus abençoa quem ora o tempo da semente. E não adianta só ter fé se a gente abandonar no meio do processo. Se quisermos viver o descanso do 7º dia, precisamos ser firmes nos 6 dias de trabalho, organização, obediência e visão. E o mais lindo disso tudo é que depois dessa estrutura, Deus libera um princípio eterno: multiplicação. Multiplicação é mandamento.
Geralmente, quando ouvimos multiplicação, logo pensamos em dinheiro, certo? Mas em Gênesis, a ordem de Deus vai muito além disso. Ele disse: frutificai e multiplicai. Não foi um conselho, foi um mandamento. Ou seja, Deus espera que a gente cresça, Ele espera que a gente multiplique o que recebeu. Seja dons, ideias, oportunidades, tempo, recursos. Nada disso foi colocado na nossa mão por acaso. A Bíblia não romantiza a estagnação. Ela honra o crescimento com propósito. Porque multiplicar é uma forma de expressar responsabilidade com o que Deus confiou a nós. E aqui está um ponto importante. Muita gente acha que não prospera porque falta algo. Mas, na verdade, o que falta é consciência do que já foi entregue. Você já parou para pensar quantos talentos a gente tem deixado enterrados? Quantas ideias engavetadas? Quantos projetos que Deus nos inspirou, mas não levamos adiante? A multiplicação começa quando valorizamos o que já temos. O pouco nas mãos de alguém fiel se transforma em muito. E não se trata só de números. Se trata de gerar impacto, de transformar o que está ao nosso redor com o que Deus colocou dentro de cada um de nós. Se Ele nos deu uma semente, é porque Ele espera o fruto. E mais, Ele espera que a gente não pare no primeiro fruto, mas que continuamos gerando, expandindo, influenciando, tudo isso com sabedoria e com propósito. E para isso, vamos precisar de uma postura específica, a postura de alguém que entende que foi chamado para governar. E é aí que entra outro princípio: autoridade e domínio. Tem muita gente orando e pedindo prosperidade, mas vivendo com mentalidade de sobrevivência, pedindo crescimento, mas sem postura de governo. Só que Gênesis deixa algo muito claro. Deus nos criou com autoridade e domínio. Não para viver à mercê das circunstâncias, mas para liderar primeiro a nós mesmos, depois aquilo que Ele nos confia. Se queremos prosperar, então precisamos entender que a prosperidade não é só sobre o que nós temos, é sobre como a gente governa aquilo que nós temos. Não adianta Deus liberar mais se não dominamos o pouco. Porque o que a gente não governa, acaba governando a gente. A palavra diz que Deus nos deu domínio sobre a criação. Mas como vamos governar fora se não temos governo aqui dentro? Quem não domina a mente, seus impulsos, suas decisões, acaba sabotando o próprio crescimento. Prosperidade exige mentalidade de liderança. Não é sobre controlar tudo, mas sobre ter responsabilidade. Sobre dizer não quando precisa, sobre manter o foco mesmo sem aplauso, sobre escolher o que é certo mesmo quando o mais fácil parece mais rápido. Tem bênção que Deus só libera para quem está maduro para liderar. Porque multiplicar sem domínio é perder o que foi confiado. Então o ponto aqui não é só o que a gente quer alcançar. O ponto é, estamos prontos para sustentar aquilo que estamos pedindo? Isso nos leva a um princípio espiritual profundo. Porque o que produzimos, o que nossa vida gera, sempre será do mesmo tipo de semente que plantamos. É sobre produzir segundo a sua espécie. A Bíblia diz que cada árvore dá fruto segundo a sua espécie. E isso lá em Gênesis não é só sobre plantas. É um princípio espiritual sobre produtividade, propósito e prosperidade. Tudo o que estamos colhendo hoje
é fruto do que plantamos ontem. Nossos hábitos, nossas decisões, nossas palavras, nossos pensamentos, tudo isso são sementes. E cada semente carrega um tipo específico de colheita. Não adianta querer frutos novos com sementes antigas. Não adianta desejar mudança, mas repetir os mesmos padrões sempre. Não adianta sonhar com abundância se continuamos semeando distração, indisciplina, medo. Tem gente pedindo direção, mas acorda todo dia sem foco. Tem gente pedindo crescimento, mas rejeita o processo. E aí se frustra com o resultado. Mas o fruto só revela a espécie da semente. E esse é o tempo de parar e refletir. O que eu estou gerando com a vida que Deus me deu? Meus hábitos me aproximam ou me afastam da promessa? Minhas atitudes estão alinhadas com a prosperidade que eu tanto oro, que eu tanto quero? Gênesis nos mostra que Deus criou tudo para produzir segundo a sua espécie. Ou seja, só vamos gerar o que está alinhado com aquilo que a gente é por dentro. Por isso, antes de pedir uma nova estação, precisamos alinhar a espécie da semente. Porque o solo pode estar fértil, Deus pode estar pronto, mas se a semente for errada, o fruto não sustenta. E tem mais um ponto nesse processo que quase ninguém valoriza, mas que carrega um poder incrível para acelerar o nosso crescimento. A capacidade de avaliar o progresso e celebrar o que já foi feito. A cada dia da criação, depois de concluir uma etapa, a Bíblia diz que Deus viu que era bom. Ele não esperou estar tudo pronto para reconhecer o valor do que havia feito. Ele avaliava cada parte, celebrava cada avanço. E aqui está um princípio poderoso que se aplica diretamente à nossa jornada de prosperidade. Gratidão é parte da construção. Tem gente que só se permite celebrar quando tudo dá certo. Mas quem vive assim está sempre frustrado, porque nunca acha que fez o suficiente. Deus nos mostra que a excelência não é a perfeição, é presença. É estar consciente do que foi feito, é parar, olhar e reconhecer. Isso foi bom. Podemos não estar onde gostaríamos de estar ainda, mas com certeza já estamos mais do que aonde estávamos. Isso merece ser celebrado. Cada passo que damos adiante deve ser celebrado. A gratidão ativa mais excelência. Quando a gente reconhece o progresso, nos motiva a continuar. Quando honramos o processo, atraímos mais revelação. Quando somos fiel no pouco, Deus confia muito. E sabe o que é mais incrível? Esse hábito de avaliar e agradecer protege a gente do orgulho, mas também nos afasta da autossabotagem. Porque prosperidade com propósito não é só sobre quanto a gente ganha, é sobre a consciência com que a gente caminha. Então devemos olhar para a nossa semana, para o nosso mês, para o nosso ano e perguntar: o que Deus já fez e ainda não paramos para reconhecer? Porque quem agradece por uma etapa se fortalece na próxima. E falando em próxima etapa, existe um elemento de criação que muitos ignoram, mas que carrega descanso, confiança e equilíbrio. O descanso, que também é parte da criação. Muita gente pensa que descansar é perda de tempo. Mas em Gênesis, o próprio Deus, o Criador do universo, descansou. E vamos combinar, não foi por cansaço, foi por princípio.
Deus estava ensinando algo profundo. Descanso é parte essencial do ciclo da prosperidade. Porque prosperidade de verdade não é só correr, produzir, conquistar. É também saber parar, respirar, alinhar o coração e confiar. Descanso é mais do que uma pausa física. É um sinal de que a gente confia no processo, de que não precisamos controlar tudo, resolver tudo, acelerar tudo. Estamos dizendo, eu fiz a minha parte, agora Deus continua. E isso, para quem vive com mentalidade de escassez, parece impossível. Porque o sistema do mundo ensina que quem descansa fica para trás. Mas o reino de Deus ensina que quem descansa avança com propósito. Descanso é ritmo, é equilíbrio, é maturidade emocional e espiritual. Tem gente que até prospera, mas vive exausta, porque construiu uma vida onde não cabe pausa, silêncio ou gratidão. E cá entre nós, isso não é bênção, é prisão. A prosperidade de Deus inclui tempo com a família, inclui paz no coração, inclui sono leve e a alma em paz. Descansar é reconhecer que não é a nossa força que sustenta tudo, é a graça de Deus. E quando aprendemos a incluir o descanso no nosso ciclo de trabalho e fé, a gente se torna mais sensível à voz de Deus e mais eficiente naquilo que Ele nos chamou para fazer. E agora que entendemos que o descanso é parte da criação, chegou o momento da gente juntar o que aprendemos até aqui. Porque o gênese da nossa prosperidade já começou. Agora que você caminhou comigo por Gênesis 1, talvez esteja percebendo algo que muitos nunca enxergaram. Tudo o que precisamos para iniciar nossa jornada de prosperidade já foi revelado e está logo no começo da Bíblia. Cada versículo ali carrega mais do que história. Carrega chave, princípio, direção, estrutura. E isso não é teoria bonita nem fórmula mágica. São verdades eternas que funcionam até hoje. Deus não quer que a gente apenas se vire na vida. Ele quer que prosperemos com propósito, mas essa prosperidade tem base, tem ordem, tem processo. Ela nasce quando entendemos que prosperidade com Deus não é sobre acumular, é sobre estar alinhado com Ele. É sobre colocar luz onde há confusão, organizar antes de multiplicar, ser fiel no processo, valorizar os frutos e aprender a descansar confiando no Criador. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: você vai continuar tentando do seu jeito? Ou vai aplicar os princípios de quem criou tudo? Se essa palavra te despertou, se algo aí dentro acendeu, não deixa isso morrer. Curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo qual chave mais falou com você. E principalmente, volte aqui. Aqui vamos juntos crescer com estrutura e buscar sabedoria para prosperar. A verdadeira riqueza começa no espírito, mas transforma toda a nossa vida. A jornada só começou. E no próximo vídeo vamos mergulhar em Gênesis 2, onde Deus revela o segredo do propósito no trabalho. E por que, sem isso, até a riqueza se torna um fardo. Te espero lá. E se essa mensagem falou com você de alguma forma, guarda isso no coração, mas compartilha também. Talvez alguém próximo esteja precisando exatamente dessa direção. E se você continuar nessa jornada comigo, tem muito mais vindo aí. Tem conteúdo que complementa, aprofunda e expande tudo o que a gente começou aqui.
Para não perder nada, é só fazer algo simples. Fique por perto. E se quiser ajudar o canal, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos. Você sabe como funciona. Não custa nada e com certeza vai ajudar muito. Se quiser deixar registrado aqui nos comentários o que mais te impactou, vai ser incrível ler e caminhar junto com você. Então fica comigo porque a jornada está só começando. Deus já iniciou a boa obra em cada um de nós. Agora é hora de caminhar em direção à verdadeira prosperidade. A que começa no espírito, se organiza na mente e frutifica em todas as áreas da nossa vida. Até o próximo vídeo.